Queridos, graça e paz, eu sou o pastor Heber Trigueiro e quero desejar a você que essa palavra que você vai assistir agora, que foi gravada em um dos nossos cultos e celebrações, abençoe o seu coração e edifique a sua vida poderosamente. E quem sabe esse será um momento em que será como um divisor de águas na sua vida. Receba a palavra de Deus e que isso abençoe você de maneira extraordinária em nome de Jesus. Então, abra o seu coração. O tema da mensagem de hoje é quando a vida fala mais alto. Isso fala de testemunho, né? A gente conversou aqui sobre a gente ter esse cuidado de obedecermos ao Senhor, de obedecermos a sua palavra. E à medida que a gente caminha assim, o Senhor ele vai nos conduzindo a sermos mulheres relevantes. Eu quero te dizer, mulher, você que está aqui, o Senhor ele quer te usar na tua casa. Ele quer te usar no meio daqueles que estão à tua volta. Você é uma mulher amada, você é escolhida, você foi comprada por um alto preço. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 1,18 que você não foi comprada por coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas você foi comprada pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Então você tem muito valor. Você pode dizer para essa mulher linda, diga assim, você tem muito valor. Você é valiosa. Deus se importa com você. Amém? Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Então, mulheres, nós vivemos nesse mundo polarizado, nesse mundo onde se fala sobre muita coisa, né? A gente sabe muita coisa, mas nós precisamos, mais do que saber, nós precisamos ser, de fato, essas mulheres relevantes. Vivemos em um tempo de excessos de informações, mas que falta vida. Que falta vida, falta verdade. Que eu e você tenhamos frutos de virtude. Que eu e você sejamos instrumentos de vida hoje. Meu Deus, mas como que eu vou ser esse instrumento de vida? É se posicionando. Sabe aquelas pessoas que estão à sua volta? Que você seja um instrumento de bênção na vida daqueles que estão à sua volta. E sabe qual é o primeiro passo que a gente precisa tomar? Que a nossa vida, ela possa falar mais alto do que os nossos discursos. Que a nossa vida, ela possa falar mais alto do que os nossos discursos. Às vezes a gente tem muitos discursos legais, que os discursos bonitos não chamem a sua atenção, mas que a vida fale mais alto. Você olhar para aquela pessoa já passou por muita luta, mas ela continua confiando. Essa pessoa já passou por muitos desafios, mas ela continua crendo. Essa pessoa já passou por muitos vales, mas ela continuou, ela prosseguiu. Ela continuou avançando. Sabe, queridas, o Senhor, Ele quer que eu e você continuemos dependendo dEle, nos fortalecendo nele. Ele é a nossa fonte de vida. Amém? Ele é a nossa fonte de paz, Ele é a nossa fonte de alegria. Essa geração que nós vivemos é a geração mais bem informada que já houve em toda a história. Nós sabemos de tudo, nós sabemos o que acontece lá do outro lado do mundo em tempo real, não é? É assim que acontece. É uma geração muito bem informada, a gente sabe de muita coisa, mas informação sem prática não gera conhecimento. Escute bem isso. Informação sem prática não gera conhecimento. A palavra de Deus nos diz em Tiago 1:22, que eu e você precisamos não somente ser ouvintes esquecidiços. Quando você só ouve, você esquece, né? Que eu e você não sejamos somente ouvintes esquecidiços, mas que eu e você sejamos praticantes da palavra de Deus. É colocar em prática. Amém? É colocar em prática aquilo que a gente acredita.
Por isso que quando você é uma mulher praticante dos princípios, daquilo que a palavra nos ensina, porque a palavra de Deus é o nosso manual de vida, a gente não precisa falar muita coisa, porque a nossa vida vai falar por nós. Há uma frase que diz, que é de Agostinho, que ele fala que você seja a Bíblia que o mundo lê lá fora. Que eu e você sejamos a Bíblia que as pessoas vão ler lá fora. A Sidneia estava falando sobre essa empatia, sobre tratar bem as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente acaba se fechando muito naquele grupinho, né, nosso. E é muito importante, tudo começa na nossa casa, a gente precisa aprender as boas maneiras ali, sermos bons irmãos, bons filhos. Quando a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, não é só se o teu pai e a tua mãe forem bonzinhos, é um princípio, que se você vive, aí sim, você será bem-sucedido, você terá vida longa sobre a terra. Se você cumpre o princípio, a Carol falou sobre isso, aí sim, você vai viver aquilo que a palavra libera sobre nós. Isso fala sobre obediência. O primeiro passo que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre obediência. Então, olha para essa mulher linda do seu lado. Diga assim para ela, seja rápida em obedecer. Seja rápida em obedecer. Gente, porque não tem mulher que é teimosa, aqui a gente só está entre mulheres. Então a gente vai falar a nossa linguagem. Tem mulher que é teimosa, aqui não tem mulher assim. Amém? Não tem mulher assim. Gente, mas tem mulher que é teimosa, que é birrenta. Você fala, não é assim não. Não é desse jeito. Mas sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos ensina princípios poderosos e princípios libertadores. Quando o Senhor nos fala lá em Mateus 28:20, olha, eis que estarei convosco todos os dias. É todo dia Ele está disponível para mim e para você, todo dia. Então, todo dia nós temos a companhia dEle, todo dia nós temos a amizade dEle. Sabe aqueles momentos que a gente pensa, eu não sei o que fazer? Meu Deus, e agora? O Senhor, Ele está aqui para nos ajudar. Ele é Emanuel, a palavra de Deus nos diz. O significado de Emanuel é Deus conosco, é Deus presente. E Ele prometeu, olha, eis que estarei convosco todo dia. Não é só hoje, não foi só ontem, é todo dia. É no dia difícil, é no dia em que você passa por lutas que você não gostaria de passar. É o dia em que você vê o luto batendo a porta. Mas quando você decide obedecer, aí nós passamos a desfrutar de promessa. Nós começamos a fluir na presença de Deus. Porque, mulheres, o Senhor não nos chama apenas para funcionar. Tem muita mulher funcionando muito bem, mas esgotada. Não é? Tem muita mulher que funciona bem, como dona de casa, como empresária. Está só funcionando. Sabe aquele vaso enrijecido? Já está quase trincando, mas ela está lá, funcionando. É cansativo só funcionar. Deus não nos chama apenas para funcionar, mas para fluir. Sabe quando você flui? É leve. E tem que ser leve a jornada com Ele. Há um convite em Mateus 11:28, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele tem refrigério para a nossa alma, Ele tem descanso para nós. A palavra de Deus nos diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, não é pesado. Sabe quando você vê aquela mulher reclamando demais? Ai meu Deus, acordou de hora em hora. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer comida, tenho que levar o menino para a escola, Senhor. E não é assim a demanda de algumas mulheres? Tem hora que eu falo lá em casa, hoje é com emoção. Deixa um na escola, pega outro, faz comida. Gente, eu sou uma mulher simples, eu não tenho funcionário em casa. Eu louvo a Deus quem tem ajuda. Mas tem dia que o negócio é punk. Eu digo, Jesus, e agora? Eu digo para o meu filho, ele, mãe, aí hoje é com emoção. Corre, vamos, ainda tem que pegar o pai na reunião. E aí a gente vai e dá certo.
às vezes a tendência que te dá é o quê? De chutar o pau na barraca. Meu Deus! Às vezes acontece. Mas aí a gente corre para o Senhor e diz, ô Senhor, me ajuda. Me ajuda. Eu volto para aquela canção que tem sido a minha canção do secreto. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em Ti. Senhor, eu estou aprendendo. À medida que eu Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, me ajuda. E à medida que você vai caminhando dessa forma, o Senhor vai te ajudando, vai sendo leve. Sabe, você vai ter aquela conversa difícil. Gente, eu tenho uma adolescente de 16 anos, que está na puberdade. Misericórdia. Que às vezes eu tenho que ter umas conversas difíceis. Outro dia ele começou a falar coisas que eu me fiz assim de lesa. Cadê o meu menino? E ele olhou para mim e eu ouvi. A minha vontade, ele falando aquelas coisas, foi dizer: o quê? Você não! Mas, gente, eu fui me contendo ouvindo aquelas coisas. E orando, dizendo: Espírito Santo, vem nesse quarto. E ele olhava para mim, eu olhava para ele. Eu disse: filho, vamos orar. Eu já tive a sua idade. E eu começo a pensar, né? Meu Deus, como era quando eu tinha 16 anos? Misericórdia. Meu filho é um santo. De verdade. E ali, quando a gente terminou a conversa, ele disse: mãe, é tão bom falar tudo contigo. Eu falei: fala, filho, eu sou tua amiga. Mas tem hora que essa amiga aí tem que chamar atenção. Mas, mãe, foi tão bom. Mãe, foi libertador. Gente, eu começava a ouvir meu filho: mãe, foi muito bom. Eu digo: foi, né, filho? Você tem liberdade, você pode falar tudo para a mamãe. Sabe? Mas porque eu decidi obedecer. Eu falei: pai, eu quero ser uma mãe. Ninguém nasce com um manual pronto. Mãe de adolescente, a gente escuta tudo, né? Escuta muitos testemunhos. Carol, os teus ainda estão pequenininhos. Mas vai chegar a hora. A gente escuta de tudo. Né, Sidneia? Tu já está com os filhos aí crescidos. Mas a gente escuta de tudo. Mas quando chega, é diferente. E cada pessoa é único. Não tem aquilo que serviu para o filho da vizinha, não vai servir às vezes para o teu. Mas Deus confiou esse filho, foi para você. Não foi para o vizinho, não foi para a vizinha, foi para você. E Ele vai te dar toda a capacitação. Cadê as mamães aqui, preciosas? Ele vai te dar toda a capacitação. Talvez você esteja aqui e fale: mas eu sou uma mãe divorciada, Ele te vê. Talvez você está aqui pensando: mas eu sou uma mãe solo, Ele te vê. E é Ele que te sustenta, mulher. Por isso, continua obedecendo. E seja rápida em obedecer. Não fica com teimosia, não. Lembra de Jonas, a história de Jonas? Jonas, ele não foi rápido para obedecer. Deus disse para ele: olha, vai para Tarsis, vai para Nínive. Mas ele foi para Tarsis, para um lugar totalmente oposto. E ele estava numa embarcação, e a embarcação ali agitada. E todo mundo falando: meu Deus, o que está acontecendo? Descobriram, tem um desobediente na embarcação. Bora botar ele fora desse barco. Bora lançar ele fora. Sabe o que isso nos ensina, mulheres, quando a gente caminha em desobediência? Não somente a gente sofre, mas todos aqueles que estão à nossa volta. O mar fica agitado. Então é melhor obedecer. Mas eu quero falar de uma mulher preciosa, que é Maria. Maria, a mãe de Jesus. A história é contada aqui em Lucas 34, quando o anjo pergunta para Maria. Maria pergunta para o anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo está falando: olha, você vai ficar grávida. Ela ainda não tinha casado, ela só estava prometida a casamento. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E ali o anjo continua falando com ela. No versículo 37, ele diz assim: pois nada é impossível para Deus. Você pode olhar de novo para essa mulher linda, mas fala com um olhar de autoridade. Olha para ela e diz assim: nada
é impossível para Deus. Amém? Não é. Talvez aos seus olhos seja, mas para Deus não é. Versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aqui fala de obediência, eu sou serva. Às vezes a gente lê essa história e pensa assim: uau, ela obedeceu. Os historiadores contam que Maria tinha por volta de 15 a 16 anos, ela era uma menina, mas uma menina com um coração diferenciado. Uma menina de Deus, uma menina que sabia, por ser de Deus, ela sabia que ela poderia ser apedrejada, porque era assim que acontecia com quem desobedecia, ou quem engravidava antes do casamento. Ela teria que ser apedrejada, mas ela disse: olha, eu sou serva do Senhor, que seja feita comigo, conforme a tua palavra. E ela, mulheres, concebeu o Salvador. O anjo veio, o mesmo Deus que ele libera uma promessa, ele vai e fala com José. Ele diz: olha, José, não te preocupa, ela está grávida, mas é do Espírito Santo, casa com ela, segue. E ali a gente vê o cumprimento da salvação da humanidade, a vinda do Messias. Sabe, uma das coisas que nós entendemos, mulheres, que a linguagem de amor de Jesus é obediência. É obedecer. Obedecer muitas vezes vai nos custar, mas é o caminho mais frutífero, é o caminho de vida. Talvez você esteja aqui, eu não sei que estação da vida você se encontra, mas eu quero te dizer: seja pronta em obedecer. Obedeça lendo a palavra, lendo as instruções que o Pai nos deixou. Seja essa mulher de oração, essa mulher de busca, essa mulher que se posiciona, essa mulher que busca ter amigas de Deus. As amigas de Deus são aquelas que nos motivam, são aquelas que não apontam o dedo. Dessa geração onde mulher, a gente vê tanta competição no meio das mulheres, né? Mas mulheres de Deus, elas não competem, elas animam umas às outras. Ela olha e diz: minha irmã, vai dar tudo certo, você vai conseguir, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Essa mulher não fica tentando tirar o brilho de ninguém, porque ela sabe que cada um tem um brilho próprio. Amém? Não está ali para competir. E isso fala muito, mulheres, de obedecer, e esse mundo precisa. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:19 que a criação, ela aguarda com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos obedientes, daqueles que se posicionam e falam: eu quero fazer a diferença, eu quero deixar a minha luz brilhar, a começar na minha casa, né, Lohane? A começar no meu lar, amando os meus, a começar para aqueles que estão à minha volta, na minha vizinhança. Eu quero ser um instrumento de vida, eu quero obedecer ao Senhor. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu penso: esses homens viveram no seu tempo e fizeram a diferença no seu tempo. Hoje eu e você estamos aqui, amém? Nós estamos aqui e o Senhor, Ele anseia em te usar, mulher. E é de maneira simples. Às vezes a gente dificulta, mas como que eu vou obedecer a Deus? Obedece de maneira simples. Começa não murmurando, não reclamando. Quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito, Ele diz: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, apenas me obedeçam. E sabe o que o povo fazia? Na primeira oportunidade eles reclamavam. A gente está nessa parte, né, de Êxodo, que onde o Senhor está tirando o povo ali da escravidão. Mas na primeira oportunidade eles estavam ali: mas Moisés tirou a gente lá do Egito para morrer nesse deserto. Lá a gente tinha comida, a gente tinha uma vida farta. Murmurando. Uma trajetória que levava 40 dias, levou 40 anos por conta da desobediência. Então, como é que a gente começa obedecendo? É sendo fiel no simples. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai nos colocar. Então, seja fiel nas simples coisas que Ele te entregou, essa casa que Ele te deu, os filhos que Ele te deu. É difícil? É, não tem nada, queridas, que custe, que não vale alguma coisa, vai custar de nós.
dedicação, paciência, perseverança, mas nós não estamos sozinhas. É dizer, Pai, me ajuda, continua seguindo, porque para Deus nada é impossível. Eu vou continuar dependendo do Pai. E à medida que a gente vai agindo assim, queridas, a gente vai adquirindo maturidade. Mulheres maduras, com o passar dos anos, mas elas continuam ali obedientes ao Senhor. Há uma frase de Oswald Chambers que diz: a maturidade espiritual não é alcançada com o passar dos anos, mas pela obediência à palavra de Deus. Amém? A outra frase de Francisco de Sales que diz: a grande fidelidade a Deus se demonstra nas pequeninas coisas. Quando nós nos entregamos ao Pai de fato, nós podemos até passar por altos e baixos, mas se nós dependemos do Senhor, Ele vai nos conduzindo na jornada. Amém? Nos fortalecendo em Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Há um momento na história, e essa história é contada lá em 1 Samuel, no capítulo 30, você pode ler depois em casa com mais atenção. Davi, ele estava vivendo numa terra chamada Ziclag. E ali ele estava vivendo com um povo, ele tinha um povo que o seguia, mas houve um momento que ele estava na guerra com os seus guerreiros, e os inimigos saquearam a terra de Ziclag e levaram tudo, levaram os bens, levaram as esposas, levaram os filhos. E a Bíblia fala em 1 Samuel 36 que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Imagina, aqui a gente está falando de pessoas próximas a Davi. Aqueles próximos de Davi, por conta da angústia, eles se viram sem as famílias, sabe o que eles queriam fazer? Matar Davi. Sabe quando você caminha com aquelas pessoas, está tudo bem, mas quando deu ruim, eu quero te matar. Eles queriam matar Davi. Mas a Bíblia fala do coração desse homem. Davi, ele não puxou espada. Davi, ele foi se fortalecer no Senhor. Durante a jornada, os desafios, eles vão vir. As más notícias, elas vão bater a porta. Mas independente do que você passe, que você possa se fortalecer no Senhor. Porque as nossas forças humanas, elas são limitadas. Vai ter dia que a gente, humanamente, não está bem. Mas a gente tem alguém a quem recorrer. É se recorrer ao Senhor. Aquele que nos fortalece. Aquele que nos conduz. Aquele que diz, olha, vamos caminhar mais uma milha. Vamos dar mais um passo. Vamos caminhar mais um pouquinho. A jornada não acabou. Continua. Enquanto nós vivermos nessa terra, continua. Jó 19, 25 diz, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E eu sei que no final, ele se levantará em meu favor. Então, está difícil porque não chegou ao fim. Continua lutando, continua remando. Sabe como a gente enfrenta os desafios? É continuando na dependência de Deus, é se fortalecendo nele. Nele que é a nossa fonte, nele que nos sustenta, nele que diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O salmista fala no Salmo 30, no versículo 3, você pode passar por um dia difícil, mas a alegria virá. O salmista fala no Salmo 34, no versículo 5, aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. É olhando para ele. Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos sustenta, mulher. É Ele que nos fortalece. Que essa palavra ela possa vir num solo fértil do nosso coração. Amém? Servindo, continuando, frutificando. Que a nossa vida possa falar mais alto. E servindo aos outros, muitas vezes, passando por problema. Passando por desafio.
às vezes chorando, né? Mas seguindo ali na dependência do Senhor. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu sei que todas as coisas cooperam, é para o meu bem. Romanos 8, 28, não é para o mal, é para o meu bem. Pai, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Por mais que o homem falhe, o Senhor não falha. Aquele que prometeu, Ele é fiel. Amém? Então, continue pedindo ao Pai, seja intencional naquilo que você precisa. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7,7, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Então peça, Pai, me ajuda. Vai batendo lá na porta do papai. Ele nos dá liberdade para isso. E é se achegar a Ele. É se achegar ao trono. É ser essa mulher que tem cheiro de secreto. É entrar para o quarto. É fechar a porta. A Lohane falou, né? Eu não me sinto a queridinha. Mas é se colocar nesse lugar e entender que eu tenho acesso à presença do Pai. Eu acho lindo quando João fala dele mesmo. Ele diz, eu sou o apóstolo João, o discípulo amado. Ele escreveu João. Ele está falando dele mesmo. Eu sou o filhinho amado. Eu tenho acesso à presença. Esses dias eu estava andando com a minha filha e criança nos ensina tanto, né? Ela olhou para o céu e ela disse, mamãe, por que o céu tem tantas nuvens, é tão branco, tão azul? Eu falei, filha, Deus fez assim, Ele quis assim. Aí ela disse assim, mamãe, Jesus, é porque Ele quer se esconder lá. Jesus está escondido lá depois da nuvem. E na hora que ela falou aquilo, eu falei, filha, Jesus está escondido, mas Ele se revela aos íntimos. Ele se revela aquelas que dizem, eu quero ouvir teus segredos. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me ensine a hora de falar, a hora de calar. Eu quero ser essa mulher rápida em obedecer. Eu quero seguir na jornada, quando o cansaço vier, me fortalecer em Ti. Eu quero ser, Pai, como Maria foi, essa serva simples, porém obediente. À medida que a gente vai andando assim, mulheres, independente da estação que eu e você estejamos, nós seremos bem-sucedidas em tudo que fizer. Não é isenta de problemas, porque enquanto nós passarmos por esse mundo, nós vamos passar por dificuldades. A Bíblia fala em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci. Ele abriu o vivo caminho. Ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas Ele caminhou nessa terra em obediência. Ele foi perseguido, Ele foi maltratado, mas Ele seguiu obediente. Ele era aquele que se reservava para orar, para buscar. Ele nos ensinou com a vida dEle. Mulheres, a gente está vivendo num mundo tão acelerado. Está tudo tão rápido. Falta tanto olhar no olho, dizer, olha, eu me importo, eu estou aqui. Né? Às vezes a gente, nesse mundo de ouvir WhatsApp rápido, filme rápido. Esses dias eu contei para vocês que fui para São Paulo. Graças a Deus que minha irmã hoje mora em São Paulo, está mais perto. Porque antes ela morava em Portugal, eu tinha que atravessar o oceano. Aí eu digo para ela, não, continua mais perto. Mas quando ela está perto de mim, ela quer fazer tudo que a gente não faz quando não está junto. A gente começa 10 assuntos e não termina nenhum. Eu falei, mas a gente não estava falando aquilo, já está falando outra coisa, meu Deus do céu. E ela é acelerada, a minha irmã. Ela é ligada nos 220. Eu digo, calma, calma. Aí ela disse, mano, a gente não assistiu um filme, tu já vai embora amanhã. Eu disse, está tudo bem, depois a gente assiste. Ela não espera. E ela colocou no rápido. Eu, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada do que esse filme está acontecendo no filme. Mas ela consegue. Né? Ela está ali, ela está acelerada. Ela está até em missão lá no sertão, agora. Ela disse, não fala comigo, hoje eu vou estar lá em missão, tá bom. Mas sabe, como a gente dá tanto valor àquele momento junto, mas a gente vive num tempo tão acelerado, que vira e mexe, a gente precisa ser intencional em desacelerar um pouquinho. Respirar fundo. Eu acho lindo quando Mateus 6, Jesus fala, olha para os lírios, olha para os campos. Ele leva a gente ao quê? A contemplar.
Olha para essas aves no céu, eles não semeiam nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E Jesus vai falando, né? Observa. Às vezes a gente não observa, a jornada está tão acelerada que a gente já acorda pensando, né, em tanta coisa. A gente esquece do principal, que é entregar aquele dia para o Senhor. Senhor, me ajuda, me conduz. No que eu posso contribuir com o Senhor hoje? Eu estou aqui, Senhor. Eu sou tua serva. Eu sei que o Senhor está fazendo algo no mundo, conta comigo para aquilo que o Senhor quer fazer. São orações simples, que Deus quer ouvir de nós. Mas às vezes a gente está tão apressada, que a gente não ouve nem os sussurros do Pai. Tem uma frase que me toca muito de Martinho Lutero, que ele diz: a voz de Deus não ficou mais baixa, o mundo é que ficou mais barulhento. Ela não ficou. Jesus continua falando, ele continua se movendo. E ele quer nos usar, mulheres. Que a nossa vida fale mais alto, que as nossas atitudes gritem, andando pelas ruas da nossa cidade. Amém? Que a nossa vida fale mais alto no meio da nossa família. Que mesmo na correria e nas demandas da vida, as pessoas elas possam saber para quem elas vão ligar. Não, eu vou ligar para aquela minha irmã, aquela mulher de Deus. Eu sei que ela vai orar por mim. Sei que ela não vai me julgar, ela vai orar por mim. Mesmo nas demandas da vida, a gente está ali, sensível à voz de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia, que o Senhor nos dê percepção. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Prossiga com uma fé simples. Prossiga com uma fé simples. A fé, há uma frase de Martin Luther King que diz, é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escadaria inteira. É continuar dando passos. Precisamos ser simples e uma fé simples como Maria. Deus falou e ela apenas obedeceu. Às vezes Deus vai te pedir umas coisas assim tão inusitadas, mas não fica questionando, não, seja rápida em obedecer. Eu lembro de um dia, e isso marcou muito a minha vida. Eu estava em casa e tem um vizinho. Quem tem vizinho desafiador aqui? Não precisa levantar a mão, tá? Tem os vizinhos que são desafiadores, né? E a gente tem vizinho que desde que ele chegou chegando lá no condomínio. E eu lembro de um dia, com os meus filhos, fazendo o advento de Natal, todo dia era uma missão. Todo dia era algo especial. E eu chamava eles, bora, não estou fazendo sozinha, não. O mais velho, né, de 16, não, mãe, pelo amor de Deus, vai só. Eu falei, vamos junto. E eu lembro que o Senhor era para fazer algo anonimamente. E eu preparei um café, ainda botei um cartãozinho, Feliz Natal, vizinho. Que Deus te abençoe. E aí botei na porta dele. E aí fui orando, Senhor, toca a vida dele. Oh Deus, me ajuda a amar esse vizinho. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser luz na vida dele. E ali passou. Mas ele não ficou contente, ele saiu perguntando de porta em porta. Foi você que deixou um café na minha casa? Não. Foi você? Não. Aí ele chegou, pastor, só falta você. Foi você que deixou? Aí meu marido disse, vizinho, era para ser anônimo. Aí tu veio me perguntar, não posso mentir. Foi, a minha esposa preparou, deixou lá. Ele disse, vizinho, eu fiquei tão tocado com aquilo. E é uma pessoa que caminha totalmente contrária aos valores que eu acredito. Mas o amor, ele não falha. Ele nunca falhou. E ele nunca vai falhar. Sabe, essa reunião que nós estamos tendo aqui, ela fala disso. A base de estarmos aqui, a essência dessa reunião é amar. Jesus amou. Ele amou um fariseu hipócrita. Ele amou aquele que traiu ele. Ele chamou ele para a ceia. Eu estava contando na Bíblia da minha filha, né, a Bíblia infantil, e ela disse, por que ele está com a cara de mal, esse discípulo? Eu falei, porque ele era um traidor. Mas por que Jesus deu comida para ele? Uma criança de 4 anos. Eu falei, porque Jesus, ele amou ele até o fim, filha.
Quando foram entregar Jesus, Jesus disse: amigo, o que te trouxe aqui? E Jesus não era hipócrita. Jesus estava manifestando aquilo que ele tinha. Quando a vida fala mais alto, a Bíblia fala em Mateus 12, 24, que a boca fala do que o coração está cheio. O que vai jorrar de nós? O que vai jorrar de nós? No meu secreto eu tenho dado para fazer umas composições. O cantor lá de casa é o meu marido. Mas aí eu estou dando para compor. Eu estou lá no secreto. E esses dias eu compus uma canção baseada em 2 Coríntios 4, 7, que diz: por todos os lados somos pressionados. E aí eu estava passando por muita luta naquela semana. E aí eu fui cantando: por todos os lados somos pressionados. E eu fui falando: Senhor, por todos os lados somos pressionados. Mas o que vai jorrar de mim? Mas o que vai jorrar de mim? Eu fui falando para mim mesma, né? E eu respondi para o Pai: que seja amor. Que seja amor. Porque a gente vai ser instigado durante a nossa jornada. A gente vai ser desafiado durante a caminhada. Mas o que vai jorrar de nós quando as pressões da vida vierem? Que o que jorre de nós seja o amor, seja o perdão. Seja isso. O amor nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Sabe o que esse vizinho fez na Páscoa? Ele preparou um camarão. Gente, eu só levei 1 mil de café com pamonha, pupunha, uns biscoitinhos, tão humilde meu café. Ele chegou, foi com camarão. Disse assim: pastor, eu preparei. Na hora, eu estava com visita em casa. Eu parei, eu falei assim: vizinho, tem certeza? Ele disse: sim, eu preparei com muito amor para vocês. Estava um cheiro. Eu falei: ô vizinho, se eu soubesse, não tinha nem cozinhado. Eu já tinha feito a comida. Aí ele disse: eu fiz com muito amor. E eu senti. E na hora o Espírito Santo falou para mim: filha, gentileza sempre gera gentileza. O amor, se você planta amor, você vai colher amor. Então, mulheres, que durante a nossa jornada, eu e você, sejamos obedientes em liberar vida, porque nós somos geradoras de vida. Amém? Nada é impossível para Deus, então vamos prosseguir, nos fortalecendo no Senhor e prosseguindo com uma fé simples. Amém? Você pode se colocar de pé? Glória a Deus! Pai, obrigada por essa noite cheia da graça do Senhor. Foi isso que o Senhor falou para mim, que seria uma noite cheia da graça do Senhor. Pai, nessa noite, sementes preciosas foram liberadas sobre os nossos corações. E nós tomamos posse, Pai. Nós queremos, Pai, sermos mulheres frutíferas, mulheres abençoadas e abençoadoras. Nós queremos ser essas mulheres, Pai, que são testemunho vivo na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa casa. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece a não desanimar. Espírito Santo, o Senhor conhece cada mulher que está aqui. Se existe alguma mulher desanimada, Espírito Santo, vem renovando esse coração nessa hora. Vem renovando essa mãe. Vem renovando, Pai, essa mulher que tem passado por desafios. O Senhor conhece cada uma de nós, Pai. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor força, 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 força para prosseguir, força para continuar avançando, força para glorificar o Teu nome nesse tempo e nessa geração. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Emerson e eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado por essa ministração. Obrigado por acessar o nosso canal no YouTube, continue assistindo as nossas ministrações e se você sentiu no seu coração de entregar a sua vida para Jesus, a melhor decisão de toda a sua vida, acesse esse contato que está aparecendo aí na sua tela e que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus.